como teus discípulos, quando nós nos amássemos uns aos outros. Nos coloca nessa noite mais perto dessa verdade, no nome santo de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Fala para ela: Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia Sagrada para a gente não perder tempo. 1 Samuel 18. Enquanto você está abrindo aí 1 Samuel 18, você está vendo que hoje eu estou usando a camisa da festividade da igreja. Amém? Irmãos, nós mandamos fazer 50. As 50 já estão sendo entregues. Algumas pessoas estão querendo algumas mais. O pedido mínimo é de 10. Nós mandamos fazer preta para os obreiros e uma cor para mulheres e uma cor para homens, azul, e tem um rosa, né? Um rosé, alguma coisa assim, né, Lani? É um rosé. Não veio nenhuma camisa para mulher? Azul e preta? Não, mas tinha outra cor, mas tudo bem. Tudo bem. No entanto, irmão, você quer a camisa? R$60. R$60. Passa o pedido para Débora, nossa secretária, ou para a Elane, minha secretária. Amém? Passa o pedido para Débora ou para a Elane. E aí a gente vai mandar para poder fazer. Uma outra coisa que nós fizemos também para comemorar o aniversário da igreja, irmão, você já viu que algumas pessoas estão usando, é essa garrafa bonita com o logo da igreja. A igreja Ceibarra, né? Vencer é a nossa herança, 33 anos. Hoje em dia todo mundo tem uma garrafinha, né? Para levar para o trabalho, para levar para a academia, né, Carlinhos? Para dar uma voltinha de bicicleta com ela na rua. Então, irmão, a gente mandou fazer essa garrafa. Também, se você quer a garrafa custa R$60. Tem umas cores, tem azul, tem um verde, tem um rosa, tem essa preta e tem um tal de branco branco off, né? Off-white. É isso aí, é off-white, que é um, sei lá, um branco, né? Procura também a Débora, dá o seu nome, né? Que tem um pedido para fazer o frete valer a pena, né, irmão? A garrafa está vindo de outro lugar, está vindo lá de baixo, para fazer o frete valer a pena. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra então sua Bíblia aí, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, um retrato do amor. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, versículo 1: E sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojando-se Jonatas da capa que vestia, e a deu a Davi, como também a armadura. Algumas versões falam vestido ou vestes, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Versículo 5 e último: saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército, e ele era bem quisto, ou se comportava bem, era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Amém? Irmãos, vou tentar ser rápido e breve. O Antigo Testamento tem umas imagens poderosas sobre amor. Talvez uma das mais conhecidas, porque ela é usada geralmente em casamentos, seja a história de uma sogra e a sua nora. Estou falando de Ruth
e Noemi. Talvez essa seja uma das histórias do Antigo Testamento mais celebradas quando o assunto é amor. Mas nós estamos também diante de uma outra história que também é muito celebrada, a história de Davi e Jonathan. E aqui há um retrato. O que é um retrato? O retrato é a eternização de um momento importante ou um momento histórico. Ninguém tira foto escovando dentes de manhã. Ninguém tira foto, pelo menos agora tira, né? Por causa do Instagram, dessa onda toda de... Mas antigamente as pessoas tiravam fotos de momentos marcantes. Batizado, primeiro dia de aula da criança, formatura, noivado, casamento. A gente eternizava momentos importantes, porque o filme da Kodak também não era barato, e a revelação muito menos. Nós estamos diante de um retrato do amor, e eu quero com muita maturidade falar algo para vocês sobre esse retrato. 5 coisas que nós vamos encontrar nesse retrato, sobre o que realmente é o amor. Desde já quero pedir perdão para você, porque algumas coisas que eu vou falar vai arder, outras vai te fazer muito bem. Todas elas vão te fazer muito bem, mas algumas delas vão arder. Eu acho que a primeira ardência começa no versículo 1. O texto vai dizer para nós, eu quero que você me acompanhe, o texto vai dizer para nós: sucedeu que, acabando Davi de falar com Jonathan, a alma de Jonathan se ligou com a de Davi, e Jonathan o amou como a sua própria alma. Isso é dito para nós 2 vezes nesse texto. E Jonathan o amou como a sua própria alma. Deixa eu falar uma coisa para você sobre amor verdadeiro. Amor implica em autoestima curada. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: amor significa autoestima curada. Querido, amor é uma coisa de adulto. Crianças não amam, crianças gostam, crianças ficam felizes, crianças se sentem atraídas. Amor é coisa de gente adulta. E é por isso que tem um monte de casamento dando errado, um monte de relacionamento dando errado, porque as pessoas botam um adulto para casar com uma criança. Casamento, relacionamento é coisa para gente adulta. O homem, ele tem uma dificuldade de amadurecer. A mulher amadurece mais rápido que o homem. Para resolver esse problema, Deus primeiro fez Adão, depois fez Eva, para dar tempo de Adão amadurecer um pouco, para depois a Eva chegar. Porque Deus tem solução para tudo, irmã Rita. Por quê? Porque o homem, sendo um pouco mais velho, ele já amadureceu. Se bem que um homem realmente ele só amadurece lá para os 70 e por aí. Brincadeiras à parte, amor é coisa para gente adulta, porque amor significa autoestima. O texto vai dizer para nós: o Jonathan o amou como a si mesmo. Você não pode amar uma pessoa, você não pode fazer bem para ela, se você não consegue fazer bem para você mesmo. Amor exige cuidado. Há um pensamento em inglês que eu gosto. Deixa eu tirar uma pose aqui para o meu filho poder tirar uma foto bonita. Tá bom. Irmãos, quando eu era garoto, eu fui apresentado esse ditado em inglês que nunca saiu da minha cabeça desde então. Os ingleses costumam dizer o seguinte: ajuda melhor, olha aqui para mim, ajuda melhor quem ajuda a si mesmo. Você nunca vai amar uma pessoa direito se você não se ama. Você precisa se amar, você precisa se cuidar, você precisa pentear seu cabelo, escovar o dente, usar um bom perfume. Você precisa fazer dieta, precisa fazer exercício físico. Se você não se amar, tu não tem como amar ninguém direito.
Porque às vezes, irmão, Érica, às vezes, quando alguém fala para nós assim, fulano, eu te amo, irmão, isso pode ser uma roubada. Porque se a pessoa não consegue se amar, como ela vai fazer bem para você? Nem toda declaração de amor é algo bom. Às vezes uma declaração de amor pode ser uma bomba na tua vida, criatura. A pessoa não consegue amar nem a si mesma, vai amar o outro. Amor exige cuidado. Irmão, estou falando muito alto. Amor exige cuidado. E cuida bem dos outros quem cuida primeiro de si mesmo. Esse retrato ele é bonito porque Jonathan é um homem que cuida de si mesmo. Cuida da sua estima. É um homem valente, é um homem corajoso. É um bom filho. Uma pessoa assim pode amar as pessoas com qualidade, porque ela se ama. Aprende a se amar, criatura. Um dos requisitos fundamentais para assumir o ministério na igreja, irmãos, é conhecer Jesus e conhecer a si mesmo. Como é que você vai fazer bem para os outros, se tu não consegue fazer bem para você mesmo? Eu me lembro daquela personagem da escolinha do professor Raimundo, que sempre chegava toda ferida e machucada. Aí o professor Raimundo falava para ela, vamos lá denunciar ele. Aí ela, não faz isso não, porque eu gosto. Eu gosto. Irmão, ser amado não é ser capacho. Se alguém quer fazer você de tapete, sai fora, porque isso não é amor, irmão. A pessoa que quer fazer de você um tapete, já há muito tempo ela mesma é um pano de chão velho e surrado. Amor implica em autoestima curada. Tem gente que não tem autoestima curada. Pastor, eu preciso curar a minha autoestima. Vai procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Vai jejuar, vai orar, vai ler a Bíblia. Pede aconselhamento para o pastor, mas queira ser uma pessoa melhor. Irmão, hoje eu estou no fogo, hein? Hoje eu estou no fogo. Hoje eu estou no fogo, irmão. Irmão, vamos lá. Por que o amor é uma coisa de adulto? Porque só os adultos estão preparados para fazer auto-sacrifício. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 12, vou passar por ele rapidamente. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Davi era o garoto que cuidava das ovelhas. Não voltar para casa ia ser custoso para ele, ia ser custoso para o rebanho. Irmão, a palavra autoestima está intimamente ligada a autossacrifício. Quem não consegue se sacrificar, não consegue amar com qualidade. O apóstolo São Paulo vai dizer para nós que o marido deve se sacrificar pela mulher. O que o texto diz? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se você não consegue se sacrificar, irmão, não queira ter relacionamento. Os jovens aqui, aprendam uma coisa: amor é autossacrifício. Quem não quer se sacrificar, vai sacrificar você. No alto dos meus 51 anos, eu tenho um monte de amigas. Algumas, se você olhar, parece que o tempo não passou para elas. Outras, irmãos, a vida bateu tanto que elas parecem ser mulheres de 70 anos. Às vezes um relacionamento errado vai acabar contigo. Vai te matar, vai te destruir, vai te adoecer. Amor significa estar disposto a fazer auto-sacrifícios. Amor que só faz o que quer não é amor, irmão. Amor que só faz o que quer não é amor. A Bíblia diz, então Saul o segurou ali, falou, não, você não vai para casa não. E ele ficou. Porque às vezes amar com qualidade é isso, é estar envolvido com coisas que você não queria fazer.
Às vezes o amor de verdade está envolvido com isso. É se calar quando você está cheio de vontade de falar. Às vezes amor é isso. Amor é falar. Ou se calar quando você quer fazer justamente o contrário. Vamos lá, vamos correr. Versículo 3. Jonathan e Davi fizeram uma aliança. Amor implica em concordância. Concordância significa ter coisas em comum. Presta atenção, irmão. Presta atenção que eu vou falar para você agora. Principalmente os jovens que estão aí. Aliança não significa que nós vamos concordar em tudo, mas que as nossas semelhanças serão mais preciosas do que as nossas diferenças. Isso é aliança. Aliança significa que a gente não vai concordar em tudo. Aliás, eu costumo dizer, irmãos, que eu não sou um homem romântico. Nesse sentido de romantizar a obra de Deus, eu não romantizo. Há pessoas aqui que amam muito a igreja. Quanto a mim, eu não sei. Estou satisfeito que elas amam a igreja e amam o Senhor. Eu não estou aqui para ser alvo de amor de ninguém. Eu não tenho que concordar com as pessoas em tudo. Eu tenho que concordar com as pessoas naquilo que é o mais importante. É isso que vai me fazer caminhar com elas. Aliança significa isso. Significa que os meus olhos estão fixos naquilo que nós temos em comum, não naquilo que nós temos de diferente. O profeta Amós vai dizer, Amós 3:3, andarão dois juntos, por acaso se não tiver de acordo. Irmão, aliança significa que nós fizemos um trato para olhar para a mesma coisa, no mesmo tempo, pelo mesmo período. Todos nós aqui estamos compromissados, e ser igreja é isso. Ser igreja é estar envolvido com um projeto onde todos nós estamos interessados e olhando para aquilo que Deus quer e Deus ama. Deus ama as almas, Deus ama as famílias, Deus ama as crianças, Deus ama a cidade. E são essas coisas que nos mantêm unidos, irmão. Aliança é andarmos juntos, olharmos para a mesma direção com o mesmo propósito. O texto sagrado de Atos dos Apóstolos vai dizer, e eles então tinham tudo em comum. Não é que eles não tinham diferença, irmão. Aqui na igreja tem gente que torce para o Flamengo, e tem gente que torce para esses outros times de terceira divisão. E a gente tem que entender que isso faz parte, irmão. E a gente tem que amar as pessoas disso, independente disso. Tem gente que gosta de novela brasileira, tem gente que gosta de novela mexicana, tem gente que gosta de novela coreana. Eu estou aprendendo a gostar de dorama agora. Apesar de que eu estou me conscientizando agora, depois de 3 meses assistindo dorama, que quem viu um dorama já viu todos. Mas queridos, quando eu chego aqui, não é o que nós gostamos que importa, irmãos, é quem gosta de nós. Jesus nos ama, Ele tem um plano, é isso que nos mantém unidos, irmãos. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família, o quê? Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Sabe, irmãos, a aliança, ela vai anular as nossas diferenças. Nós estamos falando de um garoto que tem mais ou menos entre 16
e 18 anos. E nós estamos falando de um homem que já está na casa dos 30, 31, 32. Mas a Bíblia diz que Jonathan olhou para Davi e o amou como a si mesmo. Porque quando a gente ama, toda e qualquer diferença desaparece. Seja ela etária, seja ela social, seja ela de gênero. O amor anula e cancela as diferenças, irmãos. Quer ser feliz o tempo todo, irmão? Vai vender sorvete. Você só vai ver gente sorrindo e alegre para você. Vamos lá, versículo 4. E despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Irmão, agora vai arder. Fala para a pessoa do seu lado assim, vai arder um pouquinho aí. Amor implica em elevação. Vou repetir de novo. Amor implica em elevação. O que é elevação? Hein, madrinha? O que é elevação? É elevar. O amor verdadeiro quer trazer o outro para o mesmo nível que ele está. O amor verdadeiro quer trazer o outro para o mesmo patamar que ele está. Eu não posso dizer que amo uma pessoa e ficar vendo ela lá no chão, lá embaixo. Eu não posso amar uma pessoa, eu estou usando roupa de marca e ela está usando roupa de xing-ling. O amor implica em trazer a pessoa para o mesmo nível, para o mesmo patamar. Irmão, quando eu era garoto, não sei se você já viveu isso, porque agora essa geração está muito superficial. Mas às vezes eu e os meus amigos, Ivan, Godô, Vinícius, a gente saía, irmão, às vezes só tinha uma bala, Felipe, uma bala. Felipe, a gente quebrava a bala no dente, cada um chupava um pedaço da bala, porque a amizade, amor é isso, irmão. Só tinha uma bala, então quebra no dente aí. E cada um chupava, porque era importante que para onde a gente fosse, tinha que estar chupando bala. Amor implica em elevação, irmão. Jonathan olhou para Davi e deu a capa para ele. A capa naquela época era uma coisa de status, de importância. Ele tirou a própria capa e deu. O texto vai dizer também, eu quero chamar sua atenção para isso aqui. A capa fala sobre mudança de status e de identidade. Você já viu isso na parábola do filho pródigo? Assim que o filho pródigo volta para casa e ele se redime diante do seu pai, a primeira coisa que seu pai fala é o quê? Vai lá, pega a sandália, pega a roupa, pega o anel e bota nele. Porque, irmão, a capa fala sobre trazer o outro para a posição confortável que você está. A Bíblia vai dizer para nós que Jonathan deu a armadura para ele. Isso aqui que eu quero que você entenda. Tem a ver com o trabalho pastoral. A Bíblia vai falar isso, ele deu a armadura, ou as vestes dele, que ele estava usando na hora. Eles tinham acabado, eu quero que você entenda, que eles tinham acabado de vir do campo de batalha. Eles estavam 40 dias no vale de Elá. Quem definiu aqueles 40 dias foi Davi. Não deu tempo de em casa trocar de roupa, ele estava com a armadura. É isso que o texto dá a entender, e por isso que as Bíblias antigas falam isso. Ele está com a armadura. Ele dá a armadura para Davi, Sabrina, ele dá a armadura para Davi. E dessa vez, Davi aceita a armadura. Porque lá no campo de batalha, Saul também tentou essa gentileza.
Ele tirou a própria armadura, a armadura do rei. Ele tirou a armadura e colocou sobre Davi. Vamos lá, joga o texto aí para mim. 17, versículo 38 e 39. Ele coloca a armadura sobre Davi. Davi gentilmente devolve a armadura para ele e fala: eu não quero porque eu não sei usar isso. Mas quando Jonatas oferece, Jonatas é um homem da estatura de Saul. O que a armadura dele tem de diferente da armadura do pai? Deixa eu ensinar isso para você, que isso tem a ver com o meu trabalho. Trabalho que algumas pessoas acham chatinho, mas que eu amo fazer. Irmãos, a armadura fala sobre ensinar as pessoas a se defenderem no tempo de paz. O meu trabalho é discipular as pessoas para que quando os problemas venham, elas estejam preparadas, adestradas. Você não bota a armadura na pessoa no meio da luta, no meio do problema, irmão. Não tenta vestir as pessoas no meio do problema. No meio do problema, outro senta do lado delas e chora com elas, outro não faz nada. A gente ensina as pessoas a lutarem é quando a guerra acaba. A gente tenta fazer alguma coisa para as pessoas é quando está tudo bem. Não é quando o problema está acontecendo não, irmão. Irmãos, nós temos agora, os GDs vão retornar a partir do dia 17. Nós temos 2 GDs atípicos aqui. Um dos GDs atípicos é o GD de casais, que eu já falei para os casados da igreja. Irmão, são 12 meses no ano. Pelo menos os casais da igreja têm que aparecer em 6 deles. Pelo menos, minimamente. Você não pode estar o ano todo tão ocupado que você não consegue ir no GD de casais, irmão. Quando você se recusa a ir no GD de casais, você está mandando uma mensagem para mim: eu estou me lixando para o meu casamento. E como eu estou me lixando para o meu casamento, pastor, também não quero que você se preocupe com ele. E é provavelmente o que eu vou fazer se isso acontecer. A gente ensina as pessoas a se defenderem quando não há guerra. A gente ensina as pessoas a lutarem quando não há guerra. Qualquer pessoa minimamente inteligente sabe disso. E é por isso que ao receber a armadura de Jonatas, Davi gentilmente aceita, porque o problema já estava resolvido. Não queira aprender as coisas na hora da luta, queira aprender antes. Queira aprender antes das lutas chegarem. Por último, e aí, irmão, eu preciso falar sobre isso, preciso. Deixa eu beber uma água aqui. Porque a elevação, ela só acontece se eu estou vivendo o contentamento. Sem contentamento não existe elevação. Porque a ausência do contentamento transforma toda e qualquer oferta em resto. E resto não muda a vida de ninguém. Irmãos, não agora, graças a Deus, não aqui também. A gente já recebeu roupa para bazar, que só Jesus na causa. De eu ficar assim, eu e Elane, eu e os pastores, ficar imaginando como uma pessoa tem a coragem de dar aquela roupa para um bazar da igreja. Porque aquele que vive o contentamento,
na necessidade de elevação, ele vai dar o que ele tem, ele vai dar o que é de melhor. Porque só pode ofertar com qualidade quem está satisfeito com o que tem. Quem não está satisfeito com o que tem, vai mastigar tudo o que tem primeiro para depois dar para alguém. E é por isso que, sem pensar, ele não falou assim: peraí que eu vou lá em casa ver se alguma coisa serve para você. Peraí que eu vou lá em casa para ver se alguma coisa dá para você. Não, ele imediatamente pega o que ele tem e dá, irmão. Só pode fazer isso quem domina o contentamento. João tem uma palavra sobre isso na sua primeira carta. Ele fala que gente que faz isso não conhece a Deus. Porque quem domina o contentamento tira do corpo e da leva. Ah, mas e você? Se preocupa comigo não. Resolve o teu problema primeiro, que depois eu resolvo o meu. E é por isso que nós estamos falando homeopaticamente, de maneira vacinal, sobre contentamento nesses meses aqui na igreja. Por último, não menos importante, e importante mesmo, versículo 5. Deixa eu beber uma água aqui para falar isso aqui bem para você entender. Versículo 5. E saía Davi, aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência. Saía Davi, aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência. Eu não sei essa versão. E saía Davi, onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. É isso aí. Amor. Me ajuda a repetir isso aí para a pessoa estar do seu lado assim. Amor implica em corresponder. Amém? Corresponder de correspondência. Amor implica em corresponder. Esse retrato, quase todo ele está baseado num ato de Jonathan. Foi Jonathan que amou. Foi Jonathan que quis bem. Foi Jonathan que liberou. Mas o texto vai dizer para nós que Davi não deixou a ação de Jonathan sem resposta. A Bíblia diz que aonde Davi ia, ele fazia tudo muito bem. Porque o amor verdadeiro, ele quer ser digno da confiança que recebeu. O amor verdadeiro, ele quer corresponder à expectativa que é colocada sobre ele. O amor verdadeiro, ele cada dia faz a pessoa ser uma pessoa melhor. Irmão, não existe esse negócio de que eu amo e eu não quero mudar. Não existe esse negócio de que eu amo e eu sou Gabriela. Eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, eu sou sempre assim. Não, irmão, não existe, isso não é amor, isso é balela. Isso é xing-ling. Isso é coisa fajuta, porque o amor, ele quer ser melhor. O amor, ele quer ser prudente. Alguém aqui sabe qual é a definição de prudência? Hein, Carlinhos? Você sabe qual é a definição de prudência? Uma vez eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando sobre isso, nunca mais eu esqueci. Prudência, ou prudente, o prudente, é aquele que, fazendo qualquer coisa, não quer atrair prejuízo nem para si,
nem para outrem. Vou repetir de novo. Prudente é aquele que, fazendo qualquer coisa, não quer ter ele prejuízo, nem dá a outrem prejuízo também. Isso é ser prudente. Amor implica em corresponder confiança. Davi se esforçava para ser a pessoa que Jonatas enxergou nele. Eu tenho essa conversa já com Lincoln, que eu estou, irmãos, nesses 30 anos de relacionamento com essa senhora, tentando todo dia ser o marido que ela imagina na cabeça dela. Tenho certeza que eu ainda não me tornei, mas eu todo santo dia levanto compromissado com isso. Alguns dias mais motivado, alguns dias nem tanto, mas sempre nesse compromisso. Todo santo dia eu acordo da cama para tentar fazer uma sombra paterna como meu pai. Todo santo dia. Quando eu era garoto, às vezes eu chegava em casa, Felipe, na ponta do pé, 4:30 da manhã, eu virava a chave na porta, torcendo para que meu pai e a minha mãe não ouvissem. Muitas vezes eu conseguia fazer isso porque eu era um gato. E eu entrava na ponta do pé, me colocava debaixo da coberta, para poucos minutos depois, ver o meu pai abrir a porta do quarto e se arrumar para ir trabalhar, 4:30 da manhã. Quando os meus filhos nasceram, essa era a mesma hora que eu levantava todo santo dia para ir trabalhar. 4:30 da manhã. Porque o amor implica em corresponder. Corresponder à expectativa da minha mãe, que eu me tornaria num homem parecido com meu pai, que eu cuidaria da minha família como meu pai cuidou, que eu teria zelo pelos meus filhos como meu pai teve. Amor, ele não fica, Sabrina, desconfortável com as expectativas e as cobranças. Um adulto não fica desconfortável com a cobrança, porque o amor, ele quer corresponder. Se as pessoas estão cobrando alguma coisa de você e você está desconfortável, porque a tua alma é infantil. Porque quem gosta de palavra de afirmação o tempo todo são meninos e meninas. O adulto acorda disposto a fazer o que ele tem que fazer, porque ele tem que fazer, e ele vai fazer, irmão. Eu nunca soube dessa mágica, de que eu todo dia, quando chegava da escola, com a minha roupa toda suja e surrada, eu abria o guarda-roupa e estava lá, Paula, um outro uniforme limpo, passado e lavado no guarda-roupa. Quem explica isso, irmão? Eu nunca consegui compreender isso. A mágica, Alex, a mágica é que quando eu acordava de manhã, tinha pão sobre a mesa. O pão estava lá, para eu comer 2, 3. Amor implica em corresponder. Estar envolvido com algum tipo de amor é entender que estamos num processo de melhorias. Amor, e aqui eu termino, amor faz a gente querer ser melhor para o outro. Repete comigo, amor faz a gente
querer ser melhor para o outro, para o todo. Amém? Amor significa corresponder. Você tem correspondido à expectativa que o Senhor tem sobre você? Você tem correspondido à expectativa que a sua comunidade tem sobre você? Irmãos, a gente tem pessoas aqui que já estão quase saindo da primeira década de cristandade. E o comportamento delas ainda é infantil. Pessoas com quem você, irmão, com quem eu, para conversar com elas, tenho que subir em 3 dúzias de ovos, torcendo para não falar a palavra errada, porque se eu falar a coisa errada, capaz da pessoa sair da igreja e levar mais uns 10 com ela. Amor significa corresponder à expectativa. Eu sempre quis dar certo, sempre quis, desde garoto, porque colocaram expectativa sobre mim, irmão. Irmãos, eu me batizei em julho, em setembro eu já era auxiliar de diácono. Eu nunca vi uma igreja ter tanta expectativa numa pessoa como colocaram em mim, irmão. E todo santo dia, nesses últimos 30 anos que vai fazer de cristandade, eu estou tentando corresponder à expectativa que esse ministério colocou em mim. Ninguém me liga lá da sede para saber que hora que eu estou vindo para a igreja, que hora que eu saio da igreja, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. A confiança já está lá. Eu sei que eu tenho que corresponder a ela. Quando as pessoas me cobram ou falam alguma coisa para mim, porque eu, graças a Deus, eu tenho uma alma curada, irmão. Tenho uma alma curada, não fico chateado com crítica não. Pastor, o culto está demorando muito. Recebo numa boa. Pastor, eu acho que o senhor fala muito rebuscado. Recebo numa boa. Pastor, eu acho que o senhor está falando de maneira muito vulgar. Recebo numa boa. Numa boa, irmão. Pastor, eu acho que o senhor tinha que ser mais pentecostal. Recebo numa boa. Pastor, eu acho que o senhor precisa ser um pouco mais batistão. Recebo numa boa, irmão. Eu estou aqui para isso, irmão. Agora, eu vivo com a sua expectativa, mas principalmente eu vivo com a expectativa dele. Ele tem uma expectativa. Se você me cobra alguma coisa, ele me cobra muito mais. Vocês sabem que esses dias eu tirei uma semana, na semana do Natal. Quem lembra que eu fui para a semana do Natal em Angra? Você sabe o que eu fiz, irmãos? Na semana de Natal lá em Angra, ô Lília? Eu passei o tempo todo comendo, bebendo, dormindo. Eu só fiz isso. Só fiz isso. Deitava, assistia dorama, comia, deitava de novo. Fiquei uma semana só fazendo isso. Aí, bom, a semana acabou, porque tem que acabar, né? Falei, vamos voltar para casa. Aí, irmão, voltei todo alegre, renovado. Sabe, Felipe? Renovado. Contando isso aqui para vocês aqui, primeira mão. Renovado. Vim, cheguei, fiz o que eu sempre faço. Sabe, Alex? O que eu sempre faço. Cheguei para agradecer a Deus. Botei meu joelhinho aqui no chão para agradecer ao Senhor por uma semana na paz, na tranquilidade. Uma semana de bênção, a Lana não brigou comigo, as crianças não aprontaram nada. Graças a Deus foi uma bênção. Aí botei meu joelhinho aqui para agradecer a Deus. Na hora que eu comecei a orar, você sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Uma semana que você passou em Angra e você não orou pela igreja. Irmão, foi como assim, se um balde de água fria tivesse sido jogado na minha cabeça. Porque foi isso que aconteceu. Eu passei uma semana dormindo, vendo dorama, comendo, e eu não orei, irmão. Vocês vão me perdoar, estou falando isso aqui para vocês agora, desde o Natal. Eu não orei.
Mas o Espírito Santo fez questão de me lembrar do meu pecado. Ele poderia falar para mim assim: ainda bem que você está descansado, que bom que você descansou, que bom que você engordou mais um pouquinho. Mas quando eu me ajoelhei aqui, ele fez questão de dizer para mim: uma semana que você passou em Angra e você não orou pela igreja. Então, querido, não se preocupe. Eu consigo absorver bem a sua expectativa, porque eu absorvo a expectativa dele. Eu levanto todo dia com a cobrança dele. Pode cobrar de mim sem problema nenhum, porque eu levanto todo dia com a cobrança dele. E ele vê coisas na minha vida que você não tem ideia, que você nem sabe, mas ele vê. Se coloca de pé. Amor é isso, irmão. Amor é querer ser melhor. Nesse ano de 2026, irmãos, viva para corresponder à expectativa que as pessoas têm de você, porque amor saudável é isso. Pai, tua mãe tem sonhos com você, sua família tem sonhos com você, talvez até o seu patrão tenha sonho com você, porque ele quer que você trabalhe mais para ele poder comprar um carro melhor. A sua igreja tem expectativas com você, tem sonhos com você. O Senhor tem sonhos com você. Irmão, amadureça. Entenda que isso faz parte do jogo da vida. E amor significa isso. Um amor que não cobra, um amor que não quer nada, um amor que não exige melhoria. Irmão, não é amor. Pelo amor de Deus, Pai. E a graça maravilhosa que há em Cristo Jesus, Senhor nosso, Consolador nosso, e as ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre a nossa vida e a vida de quem nós amamos. E todos dizem: está encerrado em nome de Jesus.